Haribô, Haribô, estamos aqui fazendo o nosso passeio noturno. Todas as glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada. Tem muito tempo aí que eu não falo uma aula, né? Devido à correria aí do dia a dia. Porém, agora estou tentando tirar esse tempinho aqui para falar. Isso aí mostra que, independente de qualquer coisa, se a gente tem realmente vontade, né, de expor o nosso coração de alguma forma, através de uma palestra, através de um gesto carinhoso, de amizade, né? Porque sempre é importante, no dia a dia, nas nossas conversas, levar, né, essa mensagem divina para todas as pessoas que realmente estão interessadas, né? Muitas pessoas querem ouvir um pouco da vida espiritual, porém, poucas pessoas realmente estão disponibilizando o seu tempo para refletir, né, sobre essa divindade. Então, o Srila Prabhupada, ele explica que ouvir, né, é uma das atividades mais importantes do plano espiritual. Essa capacidade que a gente tem de absorver o conhecimento. O ouvido é um órgão dos sentidos simplesmente fantástico nessa linha do espírito, porque, imagina, pelo ouvido você pode realmente absorver a energia da pessoa que fala, porque sempre que alguém fala ou verbaliza alguma coisa, está a situação energética, né, da realização daquela pessoa, do amor que ele está colocando nas palavras, da gratidão por Krishna dentro do coração da pessoa, está exponenciando o conhecimento que vem até mesmo de uma forma intuitiva. Eu fico imaginando, né, a época que Krishna, a suprema personalidade de Deus, falou assim diretamente o Bhagavad Gita para Arjuna. Imagina a pessoa, né, Arjuna ouvindo diretamente Deus. Então podemos imaginar essa situação maravilhosa, inconcebível, né, dentro da nossa condição humana. O que é ouvir Deus? Então Arjuna teve realizações assim que a gente nem deve, né? Assim, quando a gente lê o Bhagavad Gita ou rememoriza esse discurso, né, eloquente entre Krishna e Arjuna, podemos sentir assim algo bem forte, bem real dentro da estrutura espiritual. Gente, eu estou passando aqui por um lago, lógico, né, que vocês estão ouvindo aí, os grilos, os sapos, de modo que isso aqui é uma orquestra divina mesmo, né? Olha, é algo fantástico estar caminhando à noite com os sons dos grilos, dos sapos. Fico simplesmente muito agradecido. Então vamos começar a falar um pouquinho aqui dessa situação espiritual que eu gosto muito. E repito, porque muitas vezes as pessoas ficam se lamentando dentro da energia material, né? É assim que estamos agora, por um motivo que Krishna sabe muito bem porque estamos aqui. O fato de aceitarmos, né, que estamos vivendo experiências dentro de um corpo grosseiro, que aparentemente traz assim situações não tão cômodas para o espírito, né, que tem a natureza totalmente livre e bem-aventurada, porém tem que ficar confinada num planeta, num tipo de energia material, numa espécie de corpo com todo o karma, né, todas as reações. A pessoa geralmente que não tem o conhecimento espiritual, ela está sempre a criticar
esse lugar, né, essa posição onde ela se encontra. Então, mesmo aqui no mundo material, as pessoas tendo todas as boas condições, todos os confortos, riqueza, assim, o espírito, ele não se satisfaz com essas coisas. Por isso a questão não é você ficar bem no mundo material, seja nos planetas, né, celestiais, os planetas superiores, assim. Porque isso aí não é a realidade do espírito, você ter poder místico, ter muita riqueza, essas coisas assim, né? Tudo o que precisamos, né, realmente, dentro desse tempo que estamos aqui na energia material, é tentar estar consciente o máximo de Krishna, conforme ele fala no Bhagavad Gita, nessa escritura, onde ele fala diretamente para Arjuna sobre os pormenores da evolução, né, espiritual. Assim, o que nós devemos fazer é simplesmente sentir essa presença divina no nosso coração e perceber que Deus, Ele é o nosso melhor amigo. Krishna não está querendo, assim, que nós fiquemos numa situação material, sofrível, ignorantes, porque, no fundo, fomos nós que escolhemos ter essa experiência aqui no campo material, né? E é legal isso, não é? Às vezes, quando uma pessoa está doente, é que ela realmente vai valorizar o estado de saúde, entendeu? Krishna, ele faz esse arranjo, né? Por que Krishna cria a energia material? Temos que questionar isso, porque se existe um mundo perfeito, onde tudo é bem-aventurança, tudo é amor, né? Então por que nós estamos aqui nesse mundo chamado assim, um mundo temporário, mundo de sofrimento, mundo de violência, de ódio, principalmente nessa Kali Yuga, onde esses defeitos eles estão cada vez mais, né, exacerbados, aparecem mais, né? Temos que nos questionar isso, porque na realidade cada pessoa está no mundo da sua consciência. Por isso que Srila Prabhupada falava que devemos ficar em consciência de Krishna. Em qualquer lugar do universo material ou do universo espiritual, se nós compreendermos que realmente somos, né, servos eternos, amorosos dele, partes integrantes de Krishna, somos pedacinhos de Deus, experienciando realidades que estão fazendo a nossa consciência fazer esse comparativo. Porque imagina, se você estivesse sempre lá no mundo espiritual, vamos supor isso, você está no mundo espiritual e já ouviu falar do mundo material, que lá é um lugar de sofrimento, é uma prisão da mente, né? Mas você... É igual a pessoa falar assim, o açúcar é doce. Aí você fala, o açúcar é doce, mas você nunca sentiu o sabor do açúcar. De modo que há um sentimento de escolha da alma para experienciar esse mundo material, que é somente uma ilusão. Porque você não pode atribuir algo negativo a Deus, ou que Ele criou o mal, entende? O mal é simplesmente a ausência da consciência divina, quando nós esquecemos da nossa posição espiritual. Isso é o que nós temos que realizar em nosso coração. Porque, como dizia o Mestre Cristo, nós já estamos no reino de Deus. E o reino de Deus, ele está dentro do nosso coração. Esse coração é quando nós estamos rendidos a Deus em devoção. Nessa palavra coração é uma palavra nesse sentido místico, em que na consciência espiritual você está conectado com a divindade em amor e sabedoria.
se você está conectado com Deus no seu coração, automaticamente você está no mundo espiritual dentro da realidade material. Não é que ela é falsa, ela é uma ilusão. Mas já que você está aqui, nesse corpo material, você vai perceber com mais sensibilidade o que é esse estado assim, de sofrimento, né, que as pessoas tanto falam. Você vai conseguir ver a prisão mental no qual todo mundo caminha nesse mundo aqui, devido aos 3 modos da natureza material, que Krishna explica muito bem no Bhagavad Gita. Entende? Temos que ter essa percepção de que o mundo material não é uma coisa negativa, ruim, e que não queremos mais ficar aqui, queremos voltar para Krishna. Mas voltar para Krishna é uma expressão da mente, né? Quando nós estamos no Espírito, quando sabemos que somos partes integrantes de Krishna e que nunca, jamais nos separamos de Deus, em momento algum, estejamos na ilusão ou no mundo espiritual, na realidade absoluta, quando nós nos situamos assim, então essa experiência do mundo material, ela se torna muito interessante, porque você já não se envolve mais com os pensamentos, com as emoções, com a atitude externa do mundo que está em escuridão. Você começa a ver, aquela pessoa ali está no modo da ignorância, aquela outra ali está no modo da paixão, aquela outra está no modo da bondade. A fé daquela pessoa ali é de acordo com a ignorância, paixão ou bondade. Então, Krishna, ele descreve todas essas situações, né? Para Arjuna compreender que quando você tem sabedoria, quando você tem conhecimento, quando a sua alma está fluindo em amor por Deus nesse mundo material, na verdade, você não lamenta, você entra numa espécie de gratidão, porque Deus ele está te dando uma experiência que traz essa contrariedade, é o oposto, né, do mundo espiritual. É dessa maneira que você consegue realizar com mais potência o que é a suprema personalidade de Deus. Porque Krishna, né, o mundo espiritual, Vaikuntha, Krishna Loka, tudo é abundância, tudo é prosperidade, tudo é riqueza, né, vida, consciência, felicidade, né? E de repente, mesmo que você estivesse, né, vivendo no mundo espiritual, talvez você não sentisse a profundidade dessas questões, vamos dizer assim, mais divinas na sua vida, né? A própria relação com Krishna, seja de amizade, de parentesco, né, com Deus, de relação conjugal, todas as relações possíveis desse mundo material a gente estabelece com Krishna no mundo espiritual, mas talvez você não pudesse sentir a real profundidade desse encontro com Deus. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse mundo material é trabalhando a nossa sensibilidade espiritual, e dentro de uma plataforma, digamos assim, eterna, experimentar essa condição temporária, experimentar as misérias do corpo físico, do mundo, dessa realidade ignorante e escura. Isso é muito incrível, né? É muito legal quando você está com a consciência espiritual, porque você entende que uma forma de Krishna está te ensinando a despertar para o oposto daquilo que é o máximo. Né? É como o sentimento assim, de um planalto não faz sentido se você não entende a planície. O alto só faz sentido se você experimentar o baixo. Dessa forma, uma coisa que é bem inteligível para a pessoa que se dá ao trabalho de pensar um pouquinho. E esse mundo material aqui, você só vai ficar aí 100 anos, independente das misérias que você tiver na vida, dos gozos, né, do desfrute, independente do seu karma, de tudo aquilo que você plantou e está semeando agora. Quando a gente acorda para a consciência
do espírito, então, imediatamente você começa a perceber que tudo isso que você está acolhendo faz parte do reino da ilusão. Mas é muito real, assim, no sentido da experimentação. Porque Krishna, ele quer que você viva isso como se fosse, né, uma realidade mesmo. Mas ele está no nosso coração, vendo qual é a sua sabedoria que está nascendo desse contato dos sentidos com os objetos dos sentidos, que geram emoções, apegos, né, desapegos. Tudo isso é fabuloso, porque imagina, Krishna está dirigindo toda essa energia material, vários semideuses, né, tantas galáxias, tantos universos, e nós estamos aqui vivendo aqui no planetinha Terra. Mas esse estar vivendo aqui nesse planetinha Terra é na concepção do corpo material. Mas quando você entende que você é uma parte integrante de Krishna, você transcende a sua situação material, esteja você numa forma humana, numa forma de semideus, né, numa forma até do Show Brahma, porque você está realmente situado na sua realidade eterna, consciente e bem-aventurada do Espírito. Pode ser que dentro desse corpo material, dessa mente, você não vai sentir o êxtase, né? Que é aquele que você sente no mundo espiritual, de completa liberdade, né? Desses veículos, dessa inteligência, né? Que nos faz perceber que quando estamos com Krishna, imediatamente tudo se torna muito agradável. Esse agradável em Krishna significa, como Deus mesmo fala no Bhagavad Gita, que se você pratica constantemente estar unido então a gente tem que simplesmente retornar a ser aquilo que a gente sempre foi. A gente não precisa eu vou realizar o espírito. A mente é que fala isso. Aquilo que você é sempre, eternamente. Mas lógico, nós vivemos numa dimensão de ilusão, onde desde o nascimento nós esquecemos a nossa posição como seres espirituais. Essa é a questão, que a coisa ao mesmo tempo é muito simples, porém como não fazemos essa prática constante de estar situado, né, aos pés de lótus de Krishna, conforme Ele mesmo, o próprio Deus nos ensina no Bhagavad Gita, acabamos acreditando que essa ilusão é a nossa realidade. E também nós não nos desapegamos da matéria por causa dessa crença. Por isso que as pessoas ficam lutando ou tentando assim, mostrar que a verdade dela, que né, a verdade. Dessa maneira, e tudo isso são os modos da natureza material atuando, né, enlaçando a gente, algemando a alma de tantas maneiras, que estamos aqui nesse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, há tantas e tantas vidas. Porém, agora chegamos na condição humana, que é superior à animal. E o apego, né, à matéria, é uma coisa mais instintiva, de sobrevivência. Ou seja, é o nosso lado animal ainda se manifestando. Porque ser humano, Srila Prabhupada nos explica, é quando você adota uma religião. Mas não assim uma instituição feita por homens. Religião é esse sentimento que você percebe que há algo maior na existência. E você se religa de coração. Quando você faz isso, aquilo que se chama o ser humano começa a realmente se manifestar. Né? As pessoas que estão no modo da ignorância, geralmente são animais com um corpo humano, né? Essa violência, essa territorialidade, exploração, esse desfrute assim, egoísta, tudo isso faz parte da influência desse modo da ignorância e da paixão que Krishna pede, né, no Bhagavad Gita, para que nos afastemos disso. E entrar no modo da bondade é o modo humano, o modo do conhecimento, onde estamos além assim, de simplesmente querer assim, possuir a matéria.
ou explorá-la mesmo, né? Desfrutar de qualquer maneira. Então, no modo da bondade, nós fazemos as coisas com moderação, com ritmo, nós passamos a ter esse coração de busca, né? De entendimento, ficamos realmente emocionados com Krishna, com a vida espiritual. Nós conseguimos observar, né? Quando você tem conhecimento, mas o conhecimento puro dado por Deus, que é um conhecimento, uma sabedoria transcendental, você consegue ver cada coisa como ela é. Então, o mundo material, ele não é bom nem é ruim. A gente tem falado isso aqui várias vezes durante as reflexões, as palestras. O mundo material simplesmente é um reino onde várias almas estão vivendo em várias espécies de vida, onde a consciência em cada espécie vai se aflorando, né, através desse trabalho mais lento da natureza material, até no momento em que você atinge uma espécie de individualidade. Individualidade onde o seu ego, ele se afirma, você se pergunta, quem sou eu? Isso é a forma humana. Então, se você está numa forma humana, levante as mãos para o céu, né? E agradeça a Deus mesmo todos os dias você acordar. Nossa, que incrível! Posso perceber que esse mundo material é uma ilusão, mas ele é real dentro de um propósito divino para elevar a minha consciência. E agora eu estou numa forma humana, e o que eu estou fazendo com a inteligência que Krishna me deu? Essa é a pergunta. Entende? Se você não usa essa inteligência que Deus te deu e fica vivendo simplesmente como um animal assim, perdido no mundo, né? E mais, né? Porque o ser humano, como ele tem esse poder maior de compreensão, de relação, ele é mais científico, ele se frustra mais, ele vai ter mais esse sentimento de decepção, porque ele consegue raciocinar. O animal, por exemplo, ele já não tem o ego ainda formado. Ele não é um indivíduo, né? Ele age mais numa consciência de grupo. O ser humano não. Por que eles brigam tanto? Porque cada um já tem uma individualidade formada, tem conceitos próprios de realização, e daí acontecem as diferenças, e um acha que está certo, o outro acha que está errado. Aí isso aí já é a base, né? Do certo e errado. E no último verso do Bhagavad Gita, a Sanjaya, ele está falando para Dhritarashtra que onde está Krishna e Arjuna é a verdadeira moralidade. O que é certo? Certo é quando você está vivendo em consciência divina e você deixa a vontade de Krishna manifestar no seu coração para que você atue nesse mundo aqui de uma forma harmoniosa, equilibrada. Arjuna, por exemplo, ele não queria lutar na batalha de Kurukshetra, porque ele achava que era errado, né? Matar os parentes, ir contra, né, aquele sentimentalismo familiar. Porém, Krishna ele falou assim, não, eu escolhi você para atuar nesse momento aqui no planeta Terra, porque está tudo desconfigurado, as pessoas não estão seguindo o meu plano. Então você não tem que pensar nada, tem que fazer a minha vontade. Só que Krishna aproveitou, né, a dica lá da guerra, lá um pouquinho, pegou uma hora e passou esse conhecimento do Bhagavad Gita, que é o manual para você aprender a se libertar da matéria e voltar para o mundo espiritual. E isso depende da sua prática diária. Cada dia que Krishna te dá é um presente, mas o que você está fazendo, né? Com esse presente afortunado, numa forma humana, que é a forma assim, desejável por todo espírito, porque ela nos capacita a realizar o que o divino veio nos mostrar. Então Krishna ele só está esperando dentro do nosso coração que nós saiamos dessa letargia, né, o modo da ignorância, e saiamos também dessa agitação, dessa ansiedade, dessa lamentação. Krishna fala assim, mas o que você está fazendo? Nem os animais fazem isso. Então é o mal assim, da mente humana, né, mal utilizada pela inteligência dela, que cria esses transtornos mentais, emocionais. Aí também tem toda, né, uma história de doenças, de incompatibilidade com o campo espiritual, porque a pessoa hesita, duvida,
ela sabe que tudo está negativo sem a consciência divina, mas também não faz assim nenhum esforço, um mínimo esforço. Quando Krishna esteve aqui no planeta, há 500 anos atrás, na forma de Chaitanya Mahaprabhu, essa encarnação da misericórdia divina, ele simplesmente falou assim, olha, vocês nem precisam estudar filosofia, não precisam meditar, eu vou deixar aqui o meu santo nome. Esse mantra, né, que a gente fala, né, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então Chaitanya Krishna deixou esse processo, né, mas fala assim, mas eu estou seguindo, eu estou cantando, eu estou tentando pelo menos sentir se o que Deus falou é uma verdade, ou eu estou contestando, não, porque é Hare Krishna, aí o cara que é de outra religião fala, mas aquele cara é evangélico, mas aquele outro é budista, e fica nessa briga, e no final as pessoas estão mais brigando pelos conceitos religiosos e institucionais, até mesmo entre as mesmas linhas, do que se ele simplesmente pegasse a individualidade dele e praticasse o processo com devoção, com confiança, com certeza. E isso que é rendição, é você se render àquilo que Krishna está explicando para a gente fazer, que é a vontade dele. E Krishna fala, quando você se situar nessa posição em que você acalmou a sua mente louca, né? Ou que você saiu dessa preguiça espiritual, e simplesmente no dia a dia você faz na bondade, no seu ritmo, a prática dessa espiritualidade, mas com essa vontade, sabe? Krishna, ele preza muito essa avidez nossa, esse sentimento de desejo real de encontrá-lo. Porque como algo pode se manifestar na sua vida se você não está buscando sinceramente? É isso que Krishna fala, né, quando ele diz, né, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, me adore, por favor, saiba que eu sou Deus, assim, tenta prestar uma adoração, né? Krishna, ele é muito paciente. E na forma humana em Kali Yuga, nós sabemos que a questão aqui é dura, porque aqui é uma era de muita escuridão, chamada Era de Ferro. Então, não se culpe, porque hoje em dia tem muitos, né, demônios, muitas forças sinistras, trevosas, tentando impedir que as pessoas acessem essa realidade superior, porque há interesses, né, assim, eu diria nefastos envolvidos, né, porque essas pessoas, Krishna explica, que eles preferem destruir o planeta do que não serem líderes, né, exploradores. E nós temos assim que realmente não precisamos lutar contra o mundo, nem ficar nessa coisa de é uma conspiração mundial. Não, simplesmente pegue o seu dia a dia, entre em gratidão, entre em consciência, entenda que o mundo é assim mesmo. Kali Yuga é essa loucura, é uma espécie de, né, hospício mesmo, de onde ninguém sabe nada, porém o conhecimento está todo aí. Se você quiser, né, seguir a vida espiritual, há vários meios de você adotar esse conhecimento, seja pela internet, seja por alguém que já está avançando na consciência espiritual, entendeu? Você não pode simplesmente relaxar e perder seu dia. Não se pode perder o tempo. O tempo é algo fantástico, né? O tempo é aquela possibilidade que Deus te promete de que se você realmente se deslocar um pouquinho para dentro do coração, Ele vai se revelar para você. No Bhagavad Gita, Krishna fala isso, né? A gente tem que repetir sempre, que na medida em que você se rende a Krishna, Krishna se revela. Esse é o poder e a misericórdia de Krishna que estão sempre presentes para aquele que se devota a esse desejo de recobrar a consciência espiritual. E é isso que Krishna está nos pedindo, né, toda vez que ele vem para esse mundo material, depois que nós estamos nessa situação desconfortável. Krishna fala, eu venho aqui para proteger meus devotos, porque algumas pessoas sempre, de alguma forma, dentro da natureza humana, estão se devotando a esse querer, desse entendimento
de quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, né? Quem é Deus, o que é a vida, o que é a morte. Isso aí é inerente à consciência humana, essas perguntas, né? Quando nós não estamos assim interiorizando diariamente essas questões, significa que nós estamos animalizando nossa existência. O animal não fica perguntando, né? Quem sou eu? Não, ele só quer saber onde é que tem comida, onde é que tem sexo, onde é que tem um lugar para dormir, né? Dessa maneira, né? Como bem sabemos. Então saia dessa, né? Viva a sua realidade instintiva moderadamente, porque você tem um corpo material. Esse corpo material de certa forma, é um animal racional, mas também use a sua racionalidade de uma forma mais espiritualizada, não tão assim cética, né? Igual um cientista que tem que ler todas as escrituras, aí você vai definir qual que você quer, mas aí você não vai chegar a nada, porque vai passar, tanto conhecimento. Então, pegue esse conhecimento do Bhagavad Gita, ou outro se você quiser, mas faça a prática do seu coração, entendendo que você é algo além desse corpo, que quando vier a morte dessa parte física, ficou algo. Mas se você abandonar esse corpo e não tiver nenhum conhecimento, nenhuma realização de Deus no seu coração, para onde você vai? Krishna explica que você vai para as dimensões da sua consciência. Se você tiver numa consciência demoníaca ou numa consciência animalizada, você vai ter desperdiçado a sua possibilidade humana. Essa é a maior perda da existência de uma pessoa, é quando ela não coloca a sua energia para descobrir esses mistérios, né, transcendentais. Mas Krishna diz, Rajagunya, né? Rajagunya, ele diz que esse conhecimento é o mais confidencial. Imagina, Deus está falando, não adianta você querer buscar outro conhecimento. Esse que eu estou falando aqui agora, imagina, o próprio Deus falando, ele vai falar, só ele sabe falar sobre aquilo que seria da natureza da verdade absoluta, daquilo que nós realmente precisamos para evoluir nesse mundo. Então Krishna deixa o Bhagavad Gita e ele vem nessa situação de amor puro e nos dá o processo de cantar esse Mahamantra Hare Krishna. Então Hare Krishna não é religião védica, não é nada, Hare Krishna é um nome, né, um arranjo divino que Deus colocou as suas potências ali. Mas todo nome de Deus, né, Deus tem potência espiritual. Já que a nossa mente gosta de falar muito, é muito tagarela, vamos dizer assim, vamos repetir o nome de Deus. Não custa nada. Em vez de você ficar pensando besteira, fica repetindo o nome de Deus, com esse sentimento de que realmente vai haver um livramento da sua mente. Quanto mais você se associar com essas palavras que se chamam o nome de Deus. Porque, como Krishna explica, você vai purificar o seu coração. Tudo em que estamos em contato, né? Os nossos sentidos do ouvido estão em contato com o verbo, né, divino, que é o objeto, a palavra, no caso, de natureza mais sutil, automaticamente a gente entra num estado de consciência por repetir aquela coisa constantemente. Quando repetimos o nome de Deus, a nossa mente para de se associar com a energia densa, a energia grosseira que possa estar prejudicando a nossa percepção espiritual das coisas. É isso que Krishna fala, né? Quando ele fala, pensa sempre em mim, não significa que você não possa pensar em outras coisas, mas pensa sempre, tudo que você notar no mundo material, sente que é uma energia de Krishna. Quando você olhar o sol, aquilo ali é a energia de Krishna. Quando você beber uma água, está no capítulo 10, Krishna explica muito bem. Bebe a água pensando que esse sabor da água é Krishna. Quando você estiver respirando, fala, esse oxigênio é Krishna na forma do ar, né? O meu corpo material é um instrumento que me foi dado para ter essa experiência, né, dos opostos aqui nesse mundo material, e esse corpo pertence a Krishna. Eu não posso simplesmente degradar, destruir meu corpo material completamente, né, entrar em depressões, me suicidar. Não faz sentido isso.
Você tem que falar, esse corpo pertence a Krishna e é um instrumento dotado de uma inteligência maior do que a do animal, para eu chegar a um ponto de realização espiritual, para que, na hora da morte, eu esteja num estado de consciência que eu vá para dimensões superiores de aprendizado ou para o mundo espiritual. Então, Krishna está dizendo no Bhagavad Gita que se a gente realmente morrer pensando nele, né, a gente vai para o mundo espiritual. Só que para você abandonar essa forma humana pensando em Krishna, você tem que fazer uma prática diária, porque você tem que formatar a sua mente, configurar a sua mente. Porque na hora da morte, né, você não vai pensar em Krishna se você raramente pensou nele. Pode até pensar se Krishna te der essa misericórdia, mas o que Krishna ensina é que nós estamos aqui nesse mundo material para trabalhar a nossa mente, as nossas emoções e nossas atividades. Por isso que ele fala, serviço devocional. Toda atividade, ela é gerada pela emoção e pelo pensamento. Então, é algo integrado. O corpo, por si mesmo, ele não age. Tem que ter uma consciência por trás, atuando dentro de uma mentalidade pura e de uma, né, emoção assim, elevada, que é essa situação quando nós estamos em consciência divina, para termos sucesso aqui nesse mundo material, né? Como Krishna diz, Sanjaya diz nesse último verso que a gente tinha comentado, né? Então, opulência, né? Vitória, poder extraordinário, a moralidade, tudo reside no fato de realmente assumirmos em inteligência e conhecimento aquilo que somos, a alma, e viver como uma alma. Porque estamos desejando tantas coisas nesse mundo material por causa do apego, e podemos abandonar o nosso corpo amanhã mesmo, né? Esse mundo está tão violento que podemos abandonar o nosso instrumento físico a qualquer momento. Então o plano é sempre estar meditando em Krishna, né, o máximo possível que você puder. E aí Krishna fala que ele, como seu amigo no coração, ele já sabe das suas necessidades. Então ele vai te dar, né, opulência, ele vai te dar poder extraordinário, vitória sobre tudo, se você realmente se mantiver fixo nele. Não assim que você vai estar em Krishna para receber essas coisas materiais ou místicas ou espirituais. Krishna, ele vai te dar as coisas na medida do que você aguenta ou suporta, né, para não se perder naquilo que ele está te orientando. Então, por exemplo, agora aqui eu estou falando de Krishna, ele está me dando uma capacidade, vamos dizer assim, de oratória dentro do meu coração para eu poder falar algumas coisas que não estou pensando em nada do que eu estou falando até agora. Estou fazendo um passeio noturno aqui, né? Caminhada noturna. Também faço a caminhada matinal para cantar a japa, né? O santo nome. Então isso é maravilhoso, porque imagina, esse é o verdadeiro bem. Quando você se ilumina nesse sentido de realizar que você não é o corpo, quando você vive isso, e dentro desse sentimento realizado, você de alguma forma vai colaborar com Krishna para passar essa mensagem dele para os corações que estiverem ouvindo, né? Quiserem ouvir, né, a mensagem transcendental. Porque Krishna, ele explica no Bhagavad Gita que as pessoas que ele considera mais queridas, né? As pessoas mais queridas são aquelas que o veem como o ser mais querido e tentam mostrar para as outras pessoas a forma que ele mesmo nos ensinou para viver essa vida espiritual. Então é isso que nós temos que chegar, desejar. Eu desejo essa conexão com Deus e desejo ter essa inteligência dentro de um nível de realização espiritual, onde de alguma maneira eu vivo a minha vida em paz, porém com a tecnologia, com a internet, com qualquer coisa, ou com momentos próprios, né? Porque Deus, ele sempre traz algumas pessoas, coloca do nosso lado só para que nós sejamos usados por Ele para falar alguma questão espiritual. O que eu quero dizer, então, é que muito conhecimento, sem a prática, mesmo que você seja uma pessoa santa ou uma pessoa renomada assim, no meio espiritual,
Não vai valer nada se você não tiver essa realização, essa doçura no coração em relação a Vishnu Krishna, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, ao Santo Nome, ao Sri Krishna Sankirtana, tudo aquilo que está relacionado com Deus, porque você entende que não tem saída. A porta de saída é a rendição a Deus, que está no seu coração. Então você purifica seu coração para que Krishna fique satisfeito através da sua prática devocional, por causa do seu desejo sincero de passar, né, onde você passa esse sentimento assim para as outras pessoas, sem procurar forçar ninguém, sem procurar, né, impor algo seu assim como verdade, dessa forma, sem colocar o ego, né, em campo, né? Assim, quando Krishna terminou de explicar para Arjuna, imagina, né, Deus falando assim para Arjuna, e Arjuna foi colocado em ilusão também. Mas no final, né, quando Arjuna se rende a Krishna, ele se revela, e aí não tem jeito de não acreditar em Deus. Mas mesmo assim, no final da pregação, Krishna, ele falou assim, você pode me compreender, Arjuna? Você quer que eu repita o conhecimento? Né? Você usou realmente a sua inteligência para perceber o que é essa realidade divina, na qual eu pessoalmente eu estou aqui diante de você. Aí Arjuna realizou Krishna como a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, a causa sem causa, né? A origem de tudo. Porque Krishna, ele vai se revelar. Então logo ele veja que você se rendeu e você está cumprindo o seu serviço devocional com perfeição, porque Krishna não se revelaria. Entende? Você está colocando uma dificuldade em relação a Deus. Porque fala assim, mas Deus é algo assim infinito, ilimitado, impossível de se realizar. Não é isso. Krishna, ele vem assim, de uma forma comum, simples, se revela, manifesta seus passatempos, mas nós não estamos dispostos, né, a nos aprofundar na questão divina que está toda aí no mundo. A gente está interagindo mais com os demônios, né, com as propostas demoníacas, as manipulações do mundo, onde nós vivemos assim com medo, inseguros de tudo, porque esquecemos que existe um amigo supremo, o controlador supremo dentro do nosso coração. Então eu digo assim, qual é o problema? Se você se rende a Krishna, sua vida se torna vitória, se torna sucesso. Acho que já me alonguei bastante por aqui, né? Estou chegando aqui, muitos lagos, né? A gente pode ouvir os barulhos aqui, gansos, de vez em quando a gente toma uma carreira de um ganso aqui. Muitos patinhos. E aqui tem um lago na minha frente, eu lembrei do exemplo do peixe, né? O peixe, vamos concluir com esse exemplo que vai resumir tudo que eu falei. O peixe, ele mora dentro do lago aqui, mas ele não sente assim o que é o lago em si. Esse exemplo eu dou muito, mas vamos terminar com ele, que é muito importante. Então o que Deus faz? Deus, ele tira o peixe do lago e coloca ele do lado de fora. E quando o peixinho está do lado de fora, ele começa a se debater, ele fica agoniado. E aí você pode oferecer tudo para esse peixe, eu dou dinheiro para ele, eu dou, né, tudo do bom e do melhor, mas o peixe ele não vai estar satisfeito, porque ele está fora do lago, ele está fora da condição pura, real dele. Da mesma forma, a gente está aqui do lado de fora, vamos dizer assim, do mundo espiritual, nesse sentido que nós estamos vivendo com a consciência identificada com o corpo material. E por isso a gente vai poder receber tudo, que nunca vai estar satisfeito. Todos os conhecimentos, né? Tudo na parte emocional, parte física, você não vai estar satisfeito. Porém, quando pegamos o peixinho e colocamos de volta para o lago, imediatamente, mesmo que o peixe não tenha nada, só de ele estar no lago, ele está na situação espiritual. Quando Krishna fala no Bhagavad Gita, você está em Brahman, nesse oceano de energia divina. E você percebe isso, você atinge isso na forma humana de vida. Então esse mundo material que a gente vive não é bom nem é ruim, mas é um arranjo que Krishna fez para a gente sentir o oposto da realidade espiritual.
Quando você entende isso, você para de se debater, você para de sofrer, de reclamar, de falar que Krishna é imperfeito, que poderia ter criado um mundo melhor, porque o mundo material não é para ser um mundo melhor. É para ser um mundo dessa experiência, onde a gente, através da prática espiritual, recobra a consciência, né, e mergulha nesse lago de felicidade, de devoção, que está aqui agora. Nós somos essa energia de bem-aventurança, Ananda. Mas, se não praticamos diariamente a vida espiritual e não nos desapegamos da vida material, ou queremos viver a vida espiritual, porém viver com intensidade a vida material, com certeza vamos estar deixando aí para outra vida essa proposta de Krishna, né? Aí outra era que Krishna vai ter que voltar de novo, aí você vai estar encarnado lá, e ele vai falar, e quantas vezes Krishna já veio aqui nesse mundo material, repetiu o Bhagavad Gita em que você estava encarnado, e mesmo assim você... Às vezes a pessoa nega, ou não tem interesse, ou ainda está com a consciência muito animalizada. Então a proposta de Krishna de dar sabedoria a certas pessoas é que eles se tornem, né, realmente emissores desse conhecimento, e dentro da sabedoria, que eu sei que você vai chegar, se você está ouvindo essa palestra, eu sei que você tem interesse no seu coração, de praticar, de cantar o nome, né, e de tudo também, pode perguntar, estamos aí, é o nosso serviço. E você também pode viver no mundo, mas com consciência. Krishna fala, né, ser moderado. Faça as coisas moderadamente, não precisa também culpar todo mundo de demônio, que tudo é infernal. Não, tudo é energia de Krishna, tudo é perfeito. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai no céu, né? Dizia o nosso amado Cristo. E nessa visão de perfeição, até a imperfeição divina é perfeita, né? A imperfeição divina, como eles falam assim, quando Deus fica com raiva, isso não é diferente do amor de Deus, porque tudo é absoluto, tudo que é absoluto é igual. Em Krishna, vamos dizer assim, dentro de um contexto absoluto, tudo é igual. E se você vê a energia material apenas como um contexto do outro lado espiritual, nessa visão absoluta que Krishna nos mostra, você fica neutro. E aí você passa a sua vida humana de boa, né? Você passa a ficar num tipo de néctar interno. Então você aprende cada vez mais, você medita mais, você canta mais, você realiza, e vai chegar uma hora, não sei quando que o Bhakta alemão vai embora. Pode ser amanhã que eu desencarne, mas pelo menos eu deixei essa palestrinha aqui, que é algo a mais, né? Mas não estou fazendo assim por ego, não, por nada, fazendo porque é o coração que diz, né? Eu tenho uma linguagem assim muito natural e simples, não preciso complicar. Então lembra sempre, quando você começar a sentir algum incômodo nesse mundo material, lembra do peixinho. O peixinho está fora da água, por isso que ele está incomodado. Mas se você colocar o peixinho da sua mente de volta na água da consciência divina, então você vai estar bem, você nem vai querer nada do mundo material. Se tiver muito, está bom, se não tiver nada, está bom também. Você não está mais envolvido com a dualidade. Então essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Adoro sempre estar aqui falando, né, palavras da divindade. Esse ano fim de ano está meio corrido aqui, não estou fazendo muita aula. Mas mando esse gesto, né, de amor por vocês. Por favor, deem mais atenção à divindade que está agora mesmo no coração de vocês. E tenham mais essa devoção, essa urgência, né, espiritual de querer realmente participar da vida divina, de ter uma relação incrível com Deus, porque somos eternos, né? Imagina, de vez em quando é bom, né? Vem aqui para o mundo material, experimenta as coisas que não são muito legais e vamos despertar. Depois de desperto, tudo fica legal, até o sofrimento é legal quando você tem consciência espiritual. Porque você entende que tudo é passageiro
E essa experiência aí, todo mundo que um dia atinge a forma humana vai ter que passar, depois você vai para formas angelicais, formas de semideus, assim, mas o melhor mesmo é voltar para Deus. Porque no final tudo é ilusão, né? Tudo que é bom e ruim que a gente fala aqui nesse mundo material, que está de acordo com a nossa mente ou com o gozo dos sentidos, tudo é ego, tudo tem que ser deixado para trás. É isso que Krishna nos pede quando ele fala para pensarmos sempre nele. Pensa sempre em Deus. Pensa e segue sua vida. Curte esse mundo, né? Curte esse mundo, mas não saia da sua consciência espiritual. Então você, com certeza, vai ter sucesso. Haribô, Haribô, todas as glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos, todas as glórias a Sri Radha Krishna, Sri Gaura Nitai. Que Deus abençoe o coração de todos vocês.